E no IBcast de hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Para vocês terem uma ideia, ela conseguiu reverter, ela cancelou 350 demissões por ano, isso num período de 10 anos, que equivale a mais ou menos 3.000 demissões nesse período. Ela é considerada uma das maiores advogadas trabalhistas do direito bancário brasileiro. Eu falo de Simone Torres. Prazer te receber, Simone. O prazer é meu, Julie. Um prazer imensurável estar aqui com você e contribuir um pouco, né? Contar um pouco sobre a minha história. Inspirar mulheres. Inspirar mulheres, profissionais. E falar um pouco também sobre o direito trabalhista. Bom, vamos começar quando tudo iniciou, né? Isso Sim. Há quantos anos atrás? Uns 10 anos? Quando você começou a atuar na área do... Na verdade, assim, não foram só esses 10 anos, né? Eu acho que a vocação e a história já vem desde, né, de quando eu iniciei minha trajetória profissional, eu era bancária, né? Então, eu passei por grandes instituições financeiras, fui gerente de grandes bancos, mas sempre pulsando aquela necessidade de combater injustiças e tudo mais. Então, o direito sempre... eu sempre carreguei em mim essa vocação, sabe? E foi quando eu... Mas por que, Simone? Porque você, inclusive, trabalhava no banco, não é? Você via muitas coisas que mexia com o teu senso de justiça, digamos assim, né? Exatamente, Julie. Então, assim, por não compactuar com injustiças, e eu via assim que muitas das vezes as injustiças e as situações acontecem, não é nem porque determinado departamento ou determinada empresa, ela, muitas das vezes, ela não quer fazer daquela forma. Mas o modus operandi ali, às vezes, obriga a empresa, muitas das vezes, a ter certo tipo de comportamento, porque lida com pessoas, né? E quando você não prepara as pessoas, às vezes acontecem essas disparidades, essas situações dentro do ambiente de trabalho que acarretam uma série de situações. Então, assim, eu também fui diretora do sindicato dos bancários, né? E foi ali que eu acho que começou realmente a minha... onde eu comecei até a atuar de uma forma um pouco até social, atendendo muito a categoria e atendendo todas as demandas possíveis dos trabalhadores. E eu tive assim, um destaque meio que a nível nacional no momento que eu realmente assim, cobrava dos bancos, cobrava junto aos departamentos de recursos humanos dos bancos. E foi quando eu entendi que aquele universo ali já estava pequeno para mim. E que podia contribuir mais, e que eu poderia contribuir mais, maior. Isso aí, E foi então que nasceu o Simone Torres Advogados, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que nós somos um dos maiores do país no segmento de advocacia trabalhista para bancários. E eu sempre falo também que isso foi graças a uma atuação técnica, uma atuação ética, responsável. Simone, são números realmente grandiosos. Sim. 3.000 demissões, né? 3.000 reversões de demissões. Não é um número fácil de se chegar. Esse número, desses 3.000, grande número desses, você reverteu baseado em quê? Então, Júlia, assim, hoje o mercado de trabalho, esse modus operandi, né, um mercado assim, muito competitivo, né? Não é só na categoria bancária que tem isso, tá? Então, assim, hoje as pessoas estão trabalhando com muitas questões de metas que muitas das vezes são, assim, abusivas ou inatingíveis, né? Até há uns anos atrás... Isso não causa um estresse, isso não causa depressão, ansiedade, por não conseguir chegar a esses números? Exatamente. E, na verdade, assim, na década de 80 e 90,
a categoria, ela teve uma situação que era muito assim, da questão dos esforços repetitivos, né? A Eu gente me chama lembro. das DORT, né? E, LER-DORT. e eu me lembro de ver, que hoje não se vê muito, mas os Aham. funcionários de banco teclando, Digitava digitava muito, com aquelas, exatamente. não é luvas, como que se chama? Protetores, Protetores, né? É isso. isso aí. Então, assim, tinha essa questão dessas doenças por esforços repetitivos e que ocasionava muitos afastamentos, né? Em casos mais graves, até questões de aposentadorias por invalidez e tal. Depois, isso foi meio que assim se modificando para essas questões das doenças psiquiátricas, por conta dessa exposição a esse cumprimento de Uhum, metas, né? A essa condição meio degradante desse uhum. trabalho. Então, começou a surgir mais afastamentos por conta de doenças psiquiátricas, mais bancários que muitas das vezes já sofriam, já tinham, às vezes, predisposição a ter outros tipos, né, de doenças, e muitas das vezes essa era o gatilho, estar exposto a esse tipo de ambiente de trabalho. E aí surgiu isso. Então, assim, o trabalhador, não só o bancário, mas quando ele é demitido, estando em algum tipo de tratamento, os efeitos dessa dispensa, elas só se concretizam depois que expira os prazos. O que isso significa, né? Na verdade, enquanto você tem a pessoa no decurso do seu aviso prévio, ainda que aquela pessoa, muitas das vezes, nossa, eu sofro disso, mas eu não tinha tempo para ir no médico, tô com uma série de sintomas, uma série de situações, eu não tinha tempo. Então, assim, ainda, mesmo que aquela pessoa tenha sido demitida, o decurso desse aviso prévio, ele meio que protege esse trabalhador. Então, assim, o contrato de trabalho ele não encerrou ali no momento que ela é demitida. Então, normalmente, o que a gente sempre orienta? Olha, você busca seus médicos assistentes, né? E se realmente eles disserem, ou eles, através de um laudo, eles entenderem que você realmente tem esse tipo de patologia que é inerente, e a gente faz o pedido baseado a partir do laudo médico. Tá, mas isso é só o momento que ele está cumprindo o aviso. Depois que cumpriu, foi demitido, não. Olha, Essa solicitação médica, esse laudo. olha, Júlio, o direito é assim, ele não Não é matemática, porém, muitas das vezes tem situações que a gente não tem o socorro ali na legislação, mas todo o escopo, sabe? Todas as provas a gente consegue, muitas das vezes, através de uma perícia judicial, a retroagir. retroagir as provas, a dizer o seguinte, não, peraí, não tem como essa pessoa adquirir isso tudo agora Em, que ela, num que ela lapso de saiu. tempo muito curto, né? E a gente está falando, às vezes, são trabalhadores que estão há 30, É. 35 anos numa empresa, né? Então, assim, Julie... E eu vejo também essas demissões, eu acredito que um dos casos pode ser, né? Depois você me diga se sim ou não, você vai me dizer. Os casos em que o trabalhador falta um ano para a aposentadoria e ele é demitido. Isso Olha, você também consegue exatamente. Na verdade, esse é um dos pontos, né? A convenção coletiva da categoria eu dos falei bancários. um ano, tá, doutora? Mas pode ser 2 anos, Isso aí, 3 anos. É porque pela convenção coletiva da categoria dos bancários, eles têm assim um prazo um pouquinho maior de estabilidade pré-aposentadoria, caso Qual é esse prazo? 2 anos. A gente tem na convenção também uma exceção, a regra que é de 1 ano, mas se faltar 2 anos para aposentar, ele já está nessa estabilidade pré-aposentadoria. Tem os requisitos, tá? Não está. Então, assim, 2 anos e 1 dia não está. Tem os requisitos também, que é a questão de se for homem... Mas você conseguiu reverter? Muitos. Com Baseado 2 anos em quê? e 1 dia? Sim, porque a gente entende que há uma quebra de expectativa. Há uma quebra de expectativa, há um princípio da perda dessa chance. Então, assim, uma pessoa que laborou numa empresa durante
34 anos. Ele está prestes a conseguir entrar nessa estabilidade pré-aposentadoria e aí, assim, ele é mandado embora, muitas das vezes, ou fazendo o tratamento, ou às vezes só pela questão também da estabilidade pré-aposentadoria, né? Agora, Júlia, assim, o mais interessante que eu acho, assim, que foi um dos segredos, assim, do nosso sucesso, da ascensão também do escritório, é que muitas das vezes os profissionais que atuam às vezes na área do direito do trabalho, esse tipo de processo é um processo muito trabalhoso. E é um processo trabalhoso porque você tem uma marcha processual meio que penosa. Você passa assim, não é muitas etapas. Não é só colocar um laudo lá e acabou. Na verdade, você tem, Júlia, assim, uma perícia judicial. São etapas. Essa perícia judicial a gente tem quesitação, a gente tem impugnação de laudo pericial se for necessário, muitas situações. Então, é que, às vezes, certos profissionais, às vezes, não gostam de atuar nesse tipo de processo. Só que, assim, o Simone Torres Advogados, ele não nasce, assim, da questão só do que é mais fácil, do que é o melhor e do que assim, mamão com açúcar, né, como se diz. O Simone Torres nasce das dificuldades também, sabe? Então, assim, é o que a pessoa precisa. E quando você devolve o emprego, Julie, assim, você devolve a dignidade. Você devolve para aquela pessoa, assim, você segurar na mão daquela pessoa e você dizer para ela assim, você não está sozinho. Você não passou 30 e tantos anos e sofreu essa injustiça. E assim, eu estou com você. E agora vai caminhar sozinha, não? Não, eu estou com você. Pode contar comigo. Conta comigo. A gente está junto nessa. Então, assim, você segurar a mão daquela pessoa e assim, e você trazer de volta a dignidade. Você traz de volta, às vezes, o curso de inglês do filho. Você traz de volta, assim, o ticket, refeição, alimentação. Não tem preço. Ainda você colocando isso, eu queria te perguntar qual é se tu lembra de algum caso, assim, que marcou você até hoje, que deve ter vários, mas algum especial, né, que te emotivou de algo que que te emocionou, né, e motivou a continuar ainda mais nessa caminhada na Simone Torres, de reversão de demissão. Tem algum caso que mexeu contigo e mexe até hoje? Olha, Júlia, assim, eu poderia enumerar assim muitos, porque todos eles são marcantes. Sim. Alguns mais, outros menos, mas assim, vou citar aqui rapidamente, foi um caso de um rapaz que ele era gerente de empresas, de um banco, e ele tinha feito algumas cirurgias no joelho, e essas cirurgias dele não deram certo, as cirurgias, e ele até ficou um tempo numa cadeira de rodas e tal, e as cirurgias, assim, ele precisava fazer novas cirurgias, e ele estava de licença pela Previdência Social e ele teve uma alta totalmente assim descabida, indevida, e ele teve que retornar ao banco com um joelho, ele com esse problema no joelho, tendo que remarcar essas cirurgias, e ele foi mandado embora, assim, pouquinhos meses que ele retornou, ele foi mandado embora. E ele já estava um bom tempo de licença e tal, nesse momento que ele retornou e foi demitido de novo. E ele retornou para tentar buscar um novo benefício e ele também não conseguiu benefício, ou seja, desamparado de tudo. E aí ele até chegou para mim e falou assim, doutora, eu estou até assim meio sem jeito, porque eu sei que meu caso não tem jeito e tal, já visitei outros lugares e tal. Eu falei, peraí, vamos lá, se tiver 1% de chance a gente está dentro, vamos lá e você está no seu direito e vamos junto nessa. E graças a Deus a gente fez uma ação assim muito caprichada, elencando tudo que ele tinha, colocando tudo que ele... A gente não poderia deixar assim, escapar que o erro da Previdência acarretou uma série de situações, né? Ele ficar totalmente vulnerável e sem o trabalho e doente. E, assim, o que me marcou foi que a gente conseguiu a tutela antecipada e, no momento do retorno dele na agência, eu fui saber um pouco mais da história dele e aí ele contou que ele era viúvo
e que ele tomava conta do menino dele, que tinha na época uns 9 anos, mais ou menos, sozinho, e que aquele dia estava fazendo o aniversário de 1 ano. Aquele dia que ele estava voltando na agência, estava fazendo 1 ano que ele tinha perdido a esposa dele. Então, assim, ele estava muito emocionado, ele cogitou, nossa, parece que ela está me ajudando, sabe? Então, assim, foi muito bacana. E é isso, a gente faz a diferença na vida dessas pessoas, certeza. né? Devolver a dignidade. E nesse período de 10 anos, qual o período, porque é algo que a gente não tem muita... Não se tem acesso a esses dados, né? Mas nesse período de 10 anos, qual é o período que mais houveram demissões no ramo, no segmento do trabalhista bancário? Julie, foram momentos, né? São momentos. Muitas das vezes a gente tem situações onde que lá atrás a tecnologia ela já vem substituindo a mão de obra, né? Então, assim, e aí aqueles grandes centros de compensação e tudo mais, eles foram terminando e os bancos foram fazendo certos PDVs, né, alguns planos de demissão voluntária e tal. Hoje, ainda os bancos fazem, em algumas fases, esse tipo de demissão. Ou muitas das vezes vão realmente fazendo enxugamento do quadro. Mas a questão da pandemia, ela teve uma situação que meio que deu uma acelerada nesse processo, né? Porque, assim, muitas pessoas que às vezes não utilizavam até o mobile bank, né? Que é os aplicativos pelo celular. Se obrigaram a usar na pandemia. Se obrigaram a usar. E teve também está tendo também essa mudança de comportamento, tanto das pessoas, né, que hoje estão mais abertas à tecnologia, inclusive até com a utilização dos bancos por meios digitais, né? Então, assim, esses bancos digitais, a gente sabe, eles têm um custo operacional, assim, infinitamente menor. Eu vi que diminuiu muito as agências, né, físicas. Exatamente, as agências físicas. Porque até mesmo na pandemia, muitas das vezes uma agência ali, várias agências eram fechadas por conta da Covid dentro da agência e tal, e às vezes uma agência só ficou funcionando operacionalmente e dando conta daquilo ali. Alguns funcionários desenvolviam o trabalho via home office, mas tinham muitos funcionários também que o trabalho deles não tinha como exercer home office. E, doutora, quais são as novidades? Porque eu me lembro que você falou que saiu algumas jurisdições, acredito eu, novas. O que você traz de novidade na área trabalhista? Olha, na verdade, assim, o direito trabalhista ele está em constante aprimoramento, em constantes mudanças. Muitas das vezes a gente entende que tem certas situações que é retrocesso, tem certas situações que não, mas o direito trabalhista ele está em constante mutação. Então, assim, a gente não consegue especificar assim o que a gente teve realmente assim uma situação que foi muito marcante, foi a questão da reforma lá em 2017. Mas assim, por hora, até pela questão da pandemia, né? A gente teve vários decretos, né? Alguns perdiam efeito pelo fato da perda do prazo da votação e tudo mais, ou alguns careciam de alguns ajustes e tudo mais, e aí perdia o efeito propositalmente. Mas, assim, a questão eu não consigo te falar, assim, uma situação, uma jurisprudência ou uma situação, porque são inúmeras, em determinados setores, né? Até porque tem setores também que carecem, às vezes, de mudanças também, né? De adaptações. Bom, agora eu vou voltar lá no início. Escritório. Então, você foi para o sindicato, mas antes do sindicato você trabalhou como bancária, correto? Correto. Em várias instituições bancárias. Em vários segmentos. Dentro do caixa, foi gerente de compra? Não, na verdade eu iniciei como gerente, né? Eu entrei como trainee de gerente e logo a seguir eu fui gerente. Ou seja, Simone, você sabe aquela história de você saber a dor porque você passou? Exatamente. Então você sabe do que você está... Ninguém me contou, eu vivi. Eu vivi. Às vezes era até assim, quando eu atendia muito, né?
E às vezes aquela pessoa vinha contar ali o que estava se passando na agência e eu complementava, falava, nossa. Ela falava, nossa, parece que você estava lá. Porque é realmente um diferencial, né? Porque eu vivi. E eu procuro trazer isso para a equipe também, tá, Júlia? Então, assim, a nossa equipe no escritório, ela é composta basicamente assim de ex-bancários. Então, Olha! assim, a maioria, tudo ex-bancários, a maioria de advogados dos bancos, né? Então, a maioria de pessoas, assim, ali a gente fala a mesma Mesma linguagem. linguagem. Uhum. Isso é bacana. Simone, o que tu gostaria de destacar para o nosso espectador? Eu sempre deixo o microfone para os nossos convidados do podcast poder desenvolver alguma coisa e falar aquilo do coração, Sim. né? Então, claro, você vai falar justamente para um público que você atua e que você é defensora, que é o Sim. trabalhador bancário. Uhum. Então, fica à vontade. Na verdade, assim, Julie, queria destacar um pouco mais a questão da nossa atuação, né, do escritório, né? Então, assim, lá no início, quando a gente falou da nossa ascensão e tudo mais, da gente ter chegado, né, onde a gente chegou, realmente, assim, não foi assim, da noite para o dia, demandou muito estudo, demandou muito trabalho. E hoje a gente pode se dar o luxo de dizer que a gente chegou nesses patamares também graças também a uma equipe também bastante qualificada, né, que a gente tem no escritório. Eu procuro sempre dizer assim que para estar com a gente, não basta ser um excelente profissional. Eu não olho só aquele currículo daquela pessoa. Eu preciso também estar diante de uma excelente pessoa. Porque, assim, o nosso lema lá no escritório, a gente não coloca assim, a questão de honorários à frente de tudo. A gente coloca propósito. o propósito. O que aquela pessoa realmente precisa. Não dá para a gente precisa mergulhar, a gente precisa entender aquele problema daquela pessoa. A gente precisa olhar com... ter um olhar mais social. A gente precisa entender o que aquela pessoa está passando. E quem é Simone Torres? Mãe? Fala um pouquinho. Olha, hoje eu acho que meio que vai caindo a ficha de onde eu cheguei, né? Realmente, assim, é um orgulho imenso olhar assim para toda a trajetória, né, para minha trajetória profissional e imaginar assim que hoje eu estaria de frente de um dos maiores escritórios do país, assim, aonde desde da plantinha da recepção fui eu que idealizei a colocar ela ali. Até o nosso modo de atendimento, até assim, o nosso modo de fazer, o nosso modo de atuar. Então, assim, eu como mãe, como profissional, hoje como empresária, né, e como mulher também, né, Julie? Eu acho que a mensagem que eu posso passar é que as pessoas não podem assim desistir dos seus sonhos, né? E que muitas das vezes, às vezes, pessoas próximas a gente tentam, às vezes, nos desmotivar, nos desestimular, até no sentido até de proteção mesmo. Nossa, mas você vai largar uma estabilidade, né? Porque eu tinha uma estabilidade no emprego. Eu tinha uma certa estabilidade, porque eu era dirigente sindical, e eu tinha um cargo relativamente alto para a questão de patamares do mercado. E mesmo assim, eu larguei assim tudo para trás em prol de um propósito. Em prol de um propósito. E que, graças a Deus, deu muito certo, mas deu muito certo por conta de todas essas... essas passagens. Essas passagens, e assim, foi assim... foram muitas noites saindo do escritório 10, 11 horas da noite. Foram muitos finais de semana de trabalho. E aí tá aí o resultado, né? E também, assim, buscar a trabalhar com o propósito, mas também trazer, assim, o bem, sabe, Júlio? Sim. Ele retorna. Exatamente. Você faz o bem, ele retorna. O seu filho trabalha com você, né, no escritório? Então, ele começou agora, né, lá no escritório, que ele entrou na faculdade de Direito. Então, assim, eu procuro
Eu quero que ele passe por todos os setores, todos os departamentos. Já a minha filha mais velha, ela é médica, né? Então está numa área diferente, mas ele vai seguir os caminhos. Vai seguir os caminhos. Bom, Simone, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, falar um pouquinho da tua história de vida, que é uma história tão bonita. Eu digo que falar sobre o teu propósito. Todos nós viemos com um propósito, né? E fazer o que a gente gosta e trabalhar no que se gosta, nós não trabalhamos, nós nos divertimos. Exatamente. Olha, Júlia, assim, prazer é imenso estar aqui. Acredito também que a gente levar essas palavras de incentivo, de motivação, né, para outras pessoas, outras mulheres, né? Mulheres como eu, como você, que também uma... Muitas vezes a gente deixa o filho no sábado, no domingo, para trabalhar, né? Exatamente. Se doar. Né? Se doar. Então, realmente é importante. Por isso que eu digo, é importante a gente trabalhar e fazer o que a gente gosta, né? Fazer o que a gente gosta. Porque aí você faz sem culpa. Você faz sem culpa, exatamente. E essas mulheres, né, que têm dupla jornada, tripla jornada, né? Agora, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essas 3.000 reversões de demissão. Isso aí é um número, é um marco. Inclusive, vou colocar até como nosso título. Ela é incrível. Ela conseguiu reverter 3.000 demissões. Vai ser o nosso título. E realmente você é incrível. Uma pessoa tá de parabéns, Simone. Parabéns toda a equipe. Que Deus continue iluminando vocês e colocando no caminho, né, os nossos trabalhadores aí, colocando no caminho anjos como Simone Torres. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. E o nosso podcast volta com o próximo episódio, não perca.